capítulo 6. Onde faremos a leitura a partir do verso 16. Irmãos, as pessoas que professam pertencerem a Deus, as pessoas que dizem com a boca que amam a Deus, tais pessoas devem observar a sua palavra, devem observar os seus mandamentos. A regra, como nós sabemos, de fé e conduta de todo cristão é a Bíblia. A Bíblia por inteira é a revelação de Deus. A regra de fé é a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento apontava para Cristo. O Novo Testamento nos apresenta Cristo. Nós não podemos desvincular um do outro. A Bíblia toda contém o conceito de Deus, a vontade de Deus e os atributos de Deus. Então todo aquele que professa ser cristão, todo aquele que diz com a boca que ama a Deus, deve no seu íntimo lutar para guardar os seus mandamentos e para entender a sua vontade, entender aquilo que aborrece a Deus e aquilo que agrada a Deus, o que desagrada e o que agrada a Deus. Esta é a função daquele que professa amar a Deus. Então, nesse momento que vamos fazer uma oração de confissão, nós vamos fazer a leitura desses 4 versículos que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Entenda a gravidade disso. São 7 coisas que vai ser falado aqui, tá? E Salomão lhe diz o seguinte, verso 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Veja que há uma variedade de coisas aqui, 7 elementos que vai ser descritas aqui. 6, o Senhor aborrece totalmente, Deus detesta isso. E a 7ª, Ele abomina. Ele abomina, isso é uma palavra bem forte, né? É um detestar, odiando mesmo aquilo, tá? Então, algumas pessoas falam assim, não, Deus não odeia. Não, Deus ele tem que odiar, porque se Deus não odiar, o amor dele não é perfeito. Então, quando fala que Deus é amor, não é que Deus vai amar todas as coisas, tá? É que pelo fato dele ser amor, e seu amor ser puro e perfeito, necessariamente Deus deve ter aversão ao mal. Então Deus deve odiar. Então nós não podemos ver, por exemplo, alguém cometendo uma crueldade com uma criança e dizer que Deus está amando aquilo. Não, Deus não está amando aquilo. Deus está abominando aquilo. Deus detesta aquilo. Deus tem aversão ao mal. Deus odeia o mal, né? Então, para que o amor seja perfeito e puro, há que se entender necessariamente que Deus deve odiar toda oposição ao bem, ao amor, que é a aversão ao mal, tá? Então esse pensamento coletivo que existe aí, ele é nefasto, porque ele não revela o caráter de Deus. É como se Deus fosse complacente com crueldade, né? Com o mal, e isso não é verdade. O profeta Abacuque diz que os olhos de Deus é santo, e seus olhos não podem ver o mal, né? Então o mal incomoda Deus. Por isso ele envia seu Filho, porque pelos méritos de Cristo na cruz, aqueles que estão em Cristo, esses méritos de Cristo escondem dos olhos de Deus os nossos pecados. Então nós somos vistos por Deus pelos méritos de Cristo. E por isso alcançamos justificação e salvação. Não pelos nossos méritos ou nossa justiça, porque não temos mérito nem justiça própria. Então, aquele que professa com a boca que ama a Deus, deve atentar para tudo aquilo que desagrada a Deus, e principalmente aquilo que a sua alma abomina, né? Então vamos ver esses elementos descritos aqui no Provérbios 6, a partir do 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos,
pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, 6 coisas Deus aborrece. A 7ª sua alma abomina. A 7ª é o que semeia contenda entre irmãos. A alma de Deus abomina. Há quem diga que Deus ama a pessoa, mas odeia essa prática. Eu quero dizer para os irmãos que basta um pouco de atenção ao texto. Basta um pouco de atenção ao texto. O texto não está dizendo assim: Deus aborrece a mentira. Não, Deus está dizendo: Deus aborrece a língua mentirosa. A língua é do ser humano, é do homem e da mulher. Deus não está dizendo assim, por exemplo, Deus detesta que derramam sangue inocente. Não, aqui está dizendo, Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. As mãos são mãos humanas. Mãos de homem e mãos de mulher. Ah, Deus detesta tramas e projetos. Não. Deus, iníquos, tramas e projetos iníquos. Não, Deus detesta o coração que trama projetos iníquos. É um coração humano. Coração do homem e da mulher. E por aí vai, quer ver? 6 coisas que o Senhor aborrece. Olhos altivos. São os olhos do ser humano. Deus aborrece o ser humano que tem essa postura. Língua mentirosa é a língua humana. Deus aborrece o ser humano que tem essa postura. Mãos que derramam sangue inocente. Deus aborrece as pessoas que fazem isto. Que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Deus aborrece o coração humano. Pessoas que têm esse dolo, que ficam planejando o mal. Pés que se apressam para correr para o mal. Deus detesta, aborrece os pés humanos, de pessoas que fazem isso. Veja que não está se referindo só ao pecado, mas à pessoa que comete o pecado. Testemunha falsa que profere mentiras. A 5ª coisa aqui, a 6ª coisa aqui, que Deus aborrece, é testemunha falsa que profere mentira. A testemunha é uma pessoa, é um ser humano. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que a sua alma abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. E o que semeia contenda entre irmãos. Não está dizendo aqui, e a contenda entre irmãos ele abomina. Está dizendo, o que semeia. Quem semeia contenda entre irmãos são pessoas do ser humano. Então, como nós dissemos, no começo dessa prédica, Deus, Ele é amor. Mas para que o seu amor seja puro e blindado, é necessário que Deus tenha aversão ao mal. Então, aquele que professa que ama a Deus, deve observar então a vontade de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Essas coisas Deus aborrece e abomina. Então que nós possamos ter sempre em mente, o cuidado. É muito importante ler o livro de Provérbios várias vezes, constantemente, talvez uma leitura diária, é muito bom, tá? Nós fazermos isto, Nós fizemos aqui na igreja, eu li pelo grupo da igreja, no mês de janeiro, todo dia, um capítulo dos Provérbios, Mas é bom ao longo do ano nós fazermos isso também, tá? Então, e é bom atentar para essas coisas, porque o Senhor Jesus, Ele vem a dizer, que aquele que ama a Deus é o que guarda os seus mandamentos. Então, nesse momento, irmãos, vamos fazer